Antes de eu falar dessa vitória do Johnny Depp, eu quero falar sobre isso que ele disse sobre a questão do jornalismo. Eu acho que isso é um processo muito difícil para as pessoas aceitarem e é um processo que vai acontecendo, tá? Eu não acordei da noite pro dia percebendo claramente o ponto que estávamos, considerando que hoje o jornalismo ele quer enganar as pessoas, quer fazer falsas alegações, quer enganar a todos a todo momento. Foi um processo aos poucos. Primeiro eu entendi que um veículo aqui do Brasil não era confiável, depois eu percebi que um outro veículo internacional não era confiável e aos poucos a minha mente foi percebendo que as informações eram ocultadas. Na verdade, existem muitas mídias por aí e essas mídias, apesar de serem numerosas, pertencem às mesmas pessoas. Então, vários veículos de comunicação, na verdade, eles são do mesmo dono, a mesma pessoa detém poder e autoridade sobre estas empresas. Então, em um determinado ponto, não é difícil você entender como todos eles têm a mesma linguagem. Isso é um processo que vai acontecendo com todo mundo. E é difícil porque quando você tem esse senso, principalmente esse julgamento, que eu acho que foi um grande momento, eu acho que uma das coisas mais positivas desse julgamento foi esse despertar, porque eu sei que tem muitas pessoas que ao decorrer das semanas começaram a olhar para os jornalistas, começaram a olhar para a imprensa com outros olhos, começaram a ver como eles realmente são e não como eles dizem que são, supostamente íntegros. E a gente sabe que não é. Esse julgamento foi a prova disso. Foram manipulações. Chegou um ponto de uma imprensa dos Estados Unidos, eles pegaram uma foto do julgamento da Amber e eles fizeram uma manchete com todo o tamanho. E eles pegaram a imagem dela e fizeram Photoshop colocando uma lágrima. Então assim, para vocês terem uma noção da gravidade, do ponto em que chegamos, todo mundo presenciou, viu que ela não conseguiu derramar uma lágrima sequer. Nem nos momentos mais angustiantes do testemunho dela, que ela parou, assim, eu nunca esqueço essa cena, e não saía nenhuma lágrima. Ela tinha essa dificuldade para exercer essa questão dramática. Então, eu acho muito bem que isso é bom pro Johnny Depp. Eu espero que realmente essa seja uma das revelações iniciais na vida dele, que ele possa encontrar outras, e que muitas pessoas também, em reflexão desse caso, não se esqueçam disso. Que se eles manipularam um julgamento inteiro, que se eles tentaram jogar as pessoas umas contra as outras na nossa cara, imagine o que realmente é importante e significativo para a vida das pessoas como um todo, como economia, política, meio ambiente e por aí vai. Então temos todas essas questões que precisam ser claramente esclarecidas. E a mídia ela só vai perder poder quando as pessoas pararem de dar tanta atenção, pararem de acompanhar, pararem de acreditar e pararem de simplesmente se basear apenas na manchete. Então hoje eu faço o quê? Quando eu leio alguma coisa, eu prefiro nem emitir uma opinião, nem para mim mesmo, porque eu penso, eu não sei todos os fatos. Então eu gosto de ouvir o outro lado, eu prefiro muito ouvir o outro lado, se pelo menos eu tiver os dois lados, aí eu consigo dar uma análise mais interessante para mim mesmo. E esses dias aconteceu um caso aqui muito famoso no Brasil, onde foi circulada uma notícia, um dia foi circulado apenas um lado. Quando eu vi a notícia, eu achei estranho, eu senti que algo faltava e eu falei, quer saber, eu não quis nem pensar no assunto, de pensar, de julgar as pessoas ali envolvidas, porque eu pensei, tá faltando alguma coisa que não faz sentido. E daí no outro dia, uma fonte de mídia descobriu a verdade, ou seja, a mídia segurou parte da informação, manipulou o público e no dia seguinte a verdade veio à tona. Isso é muito importante porque faz a diferença, porque são vidas que estão em jogo e são pessoas que ficam iradas, as pessoas ficam muito revoltadas quando elas leem uma notícia. É impressionante como as pessoas ficam violentas com determinadas manchetes. Isso é preocupante e também é extremo. Então a gente precisa estar com os nossos olhos abertos. Esse despertar, ele é bastante interessante e eu espero também que não apenas o Johnny Depp, mas como os colegas dele, mundo afora, comecem a enxergar que a mídia vai te proteger enquanto ela quiser. Porque quando ela quiser se virar contra você, elas vão te atacar, elas vão inventar e elas vão criar mentiras sem nenhum escrúpulo. Comentando sobre a vitória do Johnny Depp. Bom, aqui era bem óbvio realmente que a juiz ia dar a vitória pra ele, porque ninguém a essa altura, ninguém tá mais suportando
a Amber pelo fato de que, eu não sei agora se ela vai ter coragem de dar uma outra entrevista, mas essa última dela foi muito absurda, repugnante, nojenta, entre outros aspectos. Ela mentia ali na nossa cara, e o mais impressionante é que ainda assim ela mentiu só pra quem assistiu. Impressionante como a audiência nos Estados Unidos foi baixa, eu comentei isso com vocês. Acontece que a gente tem uma questão interessante aqui. Se esses relatos forem verdadeiros, que a juíza demonstrou já estar de saco cheio da advogada da Amber, a Elaine, isso é muito interessante porque isso já é uma resposta ao próprio comportamento imprudente da Elaine, tá? Um dia após a derrota, ela saiu em turnê pelas emissoras de TV americana para falar mal da juíza, do júri, do tribunal, e isso é uma coisa que ofende qualquer juiz, a pessoa, ainda mais aquela juíza que foi um exemplo. O comportamento da juíza foi altamente ético, aquela juíza foi muito boa, porque ela foi muito paciente com os dois lados, ela foi educada, ela explicando as coisas pra Elaine. Olha, eu nunca assisti nenhum julgamento na íntegra como esse do Johnny Depp, foi a minha primeira vez. Porém, com a experiência que eu tenho aqui, em outros casos que eu já trouxe pra vocês, normalmente eu sempre vejo alguma coisa do julgamento quando eu preciso pesquisar, e eu já comentei pra vocês que tem algumas posturas de uns juízes que são chocantes. Por exemplo, tem um caso aqui que é o do, se eu não me engano, é o primeiro episódio da minissérie Na Mira de Incendiários, que é aquele incendiário horroroso. Ele incendiou, é um caso muito forte inclusive, porque quando ele foi preso, 90% dos incêndios do estado da Califórnia sumiu, caiu. E aí o que acontece? O juiz, eu acho que foi nesse ou foi no do segundo episódio, eu tô confuso agora, mas o juiz proibiu as famílias até de olharem para as famílias das vítimas, de olharem para esse incendiário. Então, e isso foi uma coisa muito revoltante. Eu lembro que até na época que eu gravei, vai dar quase um ano que eu gravei esse caso, eu fiquei muito indignado com isso. Foi uma postura horrível do juiz. Ou a gente tem também aquele caso dos cachorros serial killers da Califórnia, que a gente tem aquele juiz, ele chocou, né? Ele chocou literalmente, porque ele derrubou o veredito do júri. É impressionante, eu nunca mais ouvi falar de nenhum caso como esse, e até eu fico chocado por ter esse caso aqui no canal, que é sempre casos com umas coisas ou outra, e esse caso é um desses, assim, é um caso à parte. O juiz derrubou o veredito, que já foi um processo muito difícil, e foi uma vitória triunfante, e o juiz simplesmente achou, não, o júri pegou muito pesado, eu derrubo esse veredito e eu dou o meu juízo. E aquilo foi muito chocante. Então, ao longo de alguns casos aqui do canal, tiveram juízes que realmente tiveram uma postura estranha, tiveram uma postura, disseram coisas meio berrantes, e por aí vai. E essa juíza não, ela foi íntegra a todo momento, ela foi extremamente imparcial, ela foi gentil com os dois lados, ela teve uma paciência absurda em inúmeros momentos, e ela sempre foi educada. Então, depois de todo o processo, imagine, a pressão sobre essa senhora foi muito grande. Eu vou trazer um caso aqui pra vocês, eu tô assim, amo, tô louco pra trazer esse caso pra vocês, mas é que eu preciso de um tempo muito forte pra pesquisar. Eu não vou nem falar o nome desse caso, porque se você for pesquisar, você já vai entender a polêmica. Mas o juiz desse caso, o que eu sei, ele também teve uma postura muito íntegra, e a mídia, que era contra a pessoa que estava sendo julgada, ficou indignada com a postura íntegra desse juiz. Eles queriam basicamente que o juiz jogasse contra e não fosse ali, cumprisse o seu trabalho, que era apenas o quê? Guiar aquele julgamento corretamente. Então, muitas vezes a gente vê situações onde um juiz, tem um caso aqui que eu vou trazer para vocês também, que ele já tá 50% roteirizado, que é um caso assim que a postura do juiz é berrante, é assim desesperadora, porque um inocente foi pra cadeia por causa disso. Inclusive, é uma juíza, essa juíza era corrupta, um horror esse caso aqui quando vocês verem. Ela até já foi banida do caso. Então, quando a gente vê uma pessoa completamente imparcial, que era necessária, eu acho que isso foi muito bom. Os advogados do Johnny Depp, nem de longe eles eram burros, porque eles sabem muito bem, porque eles levaram o caso para Virgínia e não para Califórnia. Se o caso fosse na Califórnia, capaz que não tivesse nem ido para frente, ainda mais com aquelas leis, com aquela legislação e com juízes, uma parte deles extremamente duvidosos. Não quero atacar os juízes da Califórnia, mas os casos que nós já pegamos aqui da Califórnia sempre envolvem sentenças horríveis, ridículas e desesperadoras. Tem pessoas íntegras lá, claro, tem em todo lugar, mas nós sabemos que na Califórnia há um sistema
um pouco corrupto e também injusto. Então, lá a gente encontrou uma pessoa, eles encontraram especificamente uma pessoa que conseguiria levar esse caso ouvindo os dois lados. E era o que a equipe da Amber precisava também, não? A gente não queria uma juíza que claramente se mostrasse através do lado do Johnny Depp. Aliás, ninguém queria isso. As pessoas queriam a verdade naquele julgamento. Eu comecei esse caso querendo saber a verdade. Eu comecei aqui sem nem saber especificamente em quem acreditar. E a postura da juíza foi ótima, o julgamento em si foi muito bom de ser conduzido e a gente teve muita coisa que manteve aquele julgamento funcionando, porque a postura dela foi essencial durante todo o processo e ao longo de todas as 6 semanas. Então é triste, imagina, depois que acaba aquelas 6 semanas que foram intensas, a gente imagina a pressão sobre essa senhora, o quanto o sono dela não foi afetado por causa disso, a movimentação da mídia, as pessoas revirando a vida delas, as matérias apareceram para descobrir em quem ela votou, em quem ela deixou de votar, é sempre assim. Toda vez que um caso fica à luz do público e da mídia, todo mundo sai procurando, investigando tudo. Até qual parente daquele fulano estava ligado com Beltrano e por aí vai. Então acaba aquele trabalho, um trabalho inquestionável, um trabalho extremamente assim, maravilhoso. Ela devia ganhar um prêmio pela performance dela naquele julgamento. E aí a Elaine simplesmente vai no outro dia e diz que foi um grande revés. Quando ela fala essa palavra revés, eu me lembro do Banco Imobiliário. E aí... revés para as mulheres, eu lutei muito e não devia ser permitido, porque esse tribunal, porque a juíza não isolou ninguém, porque eles ficaram com celulares, porque o júri viu as mídias sociais, porque a juíza permitiu as câmeras, porque a juíza não aceitou as provas. Ela basicamente insinuou que a juíza foi comprada, foi isso que ela disse. Então isso ofende a integridade da juíza, isso ofende o tribunal dela como um todo, porque não é apenas ela, mas é o lugar o qual ela comanda. Ali são vários processos que acontecem, pessoas vão ali para terem suas causas julgadas, pessoas chegam ali para serem processadas, e muito poder está debaixo das mãos dela, e como ela conduz aquilo vai refletir em todas as pessoas que passam por ali, terão suas vidas afetadas definitivamente por suas decisões. E mais uma vez eu digo e repito, é um choque para mim ver essa postura da Elaine, porque teria que ter um dano, controle de imagem, controle de danos, acho que é assim o termo que se usam para pessoas especificamente que são contratadas para esse trabalho, porque a reação da Elaine, a reação da Amber não foi a das melhores, especificamente a forma como ela deveria ter dado as entrevistas, especificamente porque elas foram com uma postura muito defensiva, e na defensiva você não consegue atrair a atenção de ninguém, mas despertar apenas raiva. E isso foi uma coisa inadmissível, ainda mais para a Elaine, que é uma senhora que está na casa dos seus 60 e poucos anos, e é inconcebível que ela não tenha experiência. Eu não sei, eu vou pesquisar melhor até para ver se a Elaine já pegou algum caso que a mídia teve participação, porque se em toda a carreira dela esse foi o primeiro caso, ela realmente não teve sabedoria nenhuma para lidar com o caso diante as câmeras. Ela poderia ter feito um jogo mais limpo. Gente, eu já vi casos aqui, eu já trouxe casos para vocês aqui, em que o advogado de um assassino fazia uma defesa absurda, mas sem gerar revolta, sem ofender. Ele simplesmente, não, meu cliente não fez isso, ele é inocente, não sei o quê. Tinha uma abordagem melhor. Então, olhando de uma certa forma, havia maneiras mais decentes de defender a Amber. Nesse caso, a defesa afundou. E não apenas porque a Amber não tinha verdade do lado dela, mas além das mentiras da Amber ser extremamente prejudiciais para o próprio caso, também pode ser contado aqui e altamente mencionado a postura da Elaine, que foi horrível durante todo o processo e, pior, depois do término dele também. No geral, a mensagem que fica mais evidente é que a Elaine e a Amber, todos ali foram guiados pela emoção e nem um pingo pela razão. Nada do que foi dito foi preparado ou foi medido, simplesmente parece que foi improvisado. Não se improvisa em situações como essa, não se improvisa em momentos como esse, e você não inventa mais mentiras quando você não conseguiu nem comprovar as coisas que você disse anteriormente. Isso é um resultado e eu acho muito bom para Amber. Eu fico feliz que o Johnny Depp também não baixou a guarda e não desistiu de cobrar dela os 10 milhões. Pessoalmente, eu acredito que o único escape que ela vai ter dessa bomba financeira que ela se meteu
é o seguro. Então vai depender da companhia de seguro, vai depender do contrato, vai depender do que eles planejam, porque de repente ela vai conseguir se safar, entre aspas, dessa forma. O seguro vai emitir um pagamento. Ou, o que eu acho difícil, porque estamos falando do estado ali da Virgínia, seria uma interferência jurídica. Então vamos supor assim, que não é o Brasil, onde corte de não sei o que se mete em tal lugar. Não, o caso da Amber não vai chegar na Suprema Corte. E eu duvido que se chegasse, por loucura desse universo, o caso chegasse à Suprema Corte americana, eles iriam emitir qualquer vitória para Amber. A Suprema Corte não faz isso, a Suprema Corte procura respeitar a Constituição americana. Agora, se fosse na Califórnia, pode ser que houvesse uma interferência, mas como é no estado da Virgínia, eu acredito que nenhum juiz vai passar por cima da juíza Penny, principalmente porque os juízes, eles tendem a se proteger, e claro que em certos modos essa questão de juízes se protegerem pode ser uma coisa negativa, mas a gente está falando especificamente que os juízes tendem também a ser muito originalistas nesses estados, são juízes originalistas, então eles respeitam o processo. Então, pelo fato de saber, de ter um pouco de conhecimento, entender que esse processo está sobre a redoma da Virgínia, eu não vejo saída para Amber. Então eu acho que nenhum poder vai surgir para passar a mão na cabeça dela e livrá-la dessa eventual bomba. Então eu acredito que realmente, se ela quiser apelar, ela vai ter que emitir o pagamento. Então não vai fazer sentido ela emitir o pagamento para daí apelar, porque vai gerar mais gastos. Então qualquer vitória que ela tenha posteriormente, vamos supor mesmo que ela recuperasse por um sonho impossível esses 10 milhões, ela já teria gasto mais não sei quantos milhões numa defesa, especialistas, mais o trabalho, as horas da Elaine. Acredite, a Elaine está recebendo, a equipe dela está recebendo, ninguém ali está trabalhando para a Amber de caridade. Então, há tudo isso. Então, eu realmente não sei como a Amber vai sair dessa. É mais provável que o seguro, não sei como o contrato dela, como foi estabelecido, como ela assinou, mas talvez ela possa emitir um pagamento através do seguro que vai ter que arcar com essa despesa. Caso isso não aconteça, teremos notícias fortíssimas pela frente. E num dos casos mais extremos, que eu acho ainda um pouquinho difícil de acontecer, mas não impossível, seria vermos realmente uma falência absoluta da senhorita Amber Heard. Então as emoções ainda vão ser fortíssimas daqui pra frente. Então eu estou curioso para ver como esse pagamento vai se desenrolar. Esse caso tem sido movimentado do começo ao fim e eu acredito que reviravoltas positivas ainda podem acontecer. Temos algumas coisas pela frente e a Amber, do jeito que é, pode sim cometer alguma loucura, porque como já vimos, tanto ela quanto sua equipe são capazes de tudo. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilha, dá o seu like. Não se esqueça que a gente tem um canal de cortes, as análises são recortadas aqui, são postadas por lá. Vamos lá, se inscreva naquele canal, ok? Vamos movimentar o canal de cortes. Lembrando, pessoal, Pássaro Negro, eu espero muito ver vocês aqui. Essa história sim está no meu coração. Eu espero que vocês gostem. Se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro Perfeito Estranho. Já está disponível no meu site, ou você pode falar comigo pelo Instagram. O envio vai por todo o Brasil e também em quase qualquer lugar do mundo também. Esse livro conta a história de um rapaz chamado Jack Wilbur, que se vê preso em uma terrível maldição hereditária e ele precisa descobrir o que está acontecendo antes que seja a próxima vítima de um serial killer que pode estar escondido em sua própria casa. Entre no canal do Telegram se você quer saber as novidades. Tem muita coisa que o pessoal de lá recebe com muita antecipação. Então são áudios exclusivos, eu converso, é uma interação muito bacana. A gente tem conversado bastante lá pelo Telegram e tem sido uma troca muito legal. A gente se vê no próximo caso, a gente também se vê no dia 8 e não se esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Até mais, pessoal!